e vamos pedir a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, né? Para que nos ilumine, para que a gente entenda, né? A gente entenda essa palavra e possamos sair daqui animados, fortalecidos, restaurados, alimentados com a força que vem do alto nesse novo tempo aí, nessa nova dinâmica desse tempo do advento. Amém? Viram quantos nomes diferentes aqui, minha gente, né? Eu engato a primeira, engato a segunda e vou, né, gente, assim, né, e vou, porque se eu parar para pensar nos nomes, eu tenho que, quase que eu decorei esses nomes aqui, né? Mas assim, olha como começa Mateus, né? Essa nova dinâmica. Agora vamos começar a falar da primeira vinda, e começa com a genealogia de Mateus. Por isso que hoje, né, a novena, quem participou, e o Frei Josias conduziu muito bem, nós falamos de São José, José, assim como Nossa Senhora foi a referência para São Lucas, assim como Nossa Senhora foi referência para São Lucas quando ele escreveu o Evangelho, São José foi referência, né, foi referência para o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus tem como referência São José, né? E é por isso assim que começa o livro de Mateus, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Livro da origem, a genealogia, a origem de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. E aí entrou aquela história toda daqueles nomes, geração em geração, até chegar Jacó, né, gerou José, porque devia ser, e José gerou Jesus. Não era essa a sequência? Não era a sequência de geração em geração, homem para homem, né? Chegou até José, Jacó gerou José, deveria ser José gerou Jesus. Não, Jacó gerou José, corta, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Então a genealogia, a história, né, quer contar duas coisas. Primeiro, o que faz Mateus? Mateus, ele quando escreve o Evangelho, ele quer resgatar, por isso as antífonas do ó, ele quer resgatar que aquele Cristo, o Messias que está entre nós, o Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco, é aquele mesmo Messias que foi anunciado lá atrás. Lá no Antigo Testamento se falava muito de Messias, esperava o Messias. Mateus disse, opa, não precisa esperar mais, já chegou. E a genealogia conta a origem de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então Mateus quer trazer assim, ó, esse Jesus que está aqui, foi aquele que foi anunciado lá atrás. Essa é a primeira intenção de Mateus, na genealogia, né? Outra intenção de Mateus, ele quer mostrar que a origem de Jesus não teve nenhuma intervenção humana. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. De quem nasceu Jesus? De Maria. Então, para dizer que o nascimento de Jesus foi sobrenatural, o nascimento de Jesus foi divino, o nascimento de Jesus não teve intervenção humana. Então essas são as duas coisas que Mateus nos trata aqui na genealogia. Mas tem uma coisa muito importante, que diz respeito a cada um de nós aqui hoje. Livro da origem de Jesus, aqui fala da origem de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. E aí a partir de Davi e Abraão, vem aquela história toda, desde lá no início de Abraão, o homem da fé, desde Davi, o rei Davi, Jesus passa por eles, a história de Jesus passa por eles. É impressionante, minha gente. Será que Abraão, Davi, eles tinham noção que através do nome deles, a história de Abraão, será que Abraão tinha noção lá atrás, que através do nome dele, gerações e gerações, lá para o futuro, iam continuar, iam seguir através do nome dele? Será que Davi tinha noção que através do nome dele, da história dele, a história ia continuar até chegar Jesus? Abraão, o nome de Abraão lá atrás, ia continuar até chegar Jesus. Davi tinha noção, a proporção do nome dele até lá na frente ia chegar Jesus? Não tinham essa intenção, não tinham essa consciência, não tinham.
E aí que faz a pergunta, aí que o Evangelho faz a pergunta para cada um de nós. Você tem noção? Você tem noção? Você tem noção? Pergunta para aquela pessoa do outro lado, você tem noção? Pergunta assim, você tem noção? Ou você é um sem noção, né? Você tem noção? Você tem noção de que a tua história está fazendo história? Você tem noção que a tua história de vida já está fazendo história, que nós fazemos parte dessa história aqui do Evangelho? Você tem noção que a tua história de vida já está fazendo história? Você tem noção que a tua história de vida, que a tua vida aqui também está projetando coisas lá para frente? Pode projetar coisas boas ou pode projetar coisas não tão boas. Então essa genealogia fala da nossa vida, fala da minha vida, da sua vida. Que rastros que eu estou deixando? Que rastros que eu estou deixando, que eu deixei para trás? Os rastros que eu estou deixando para trás, aquilo que eu estou projetando, o que eu estou projetando com a minha vida? O que os outros vão experimentar da minha vida? O que os outros vão experimentar da tua vida? Aquilo que você deixou é aquilo que você está deixando. É a nossa história de vida, minha gente. Abraão não tinha noção, Davi não tinha noção, mas olha, se chegamos até aqui, se estamos sentados nesse banco, ouvindo a palavra, participando da Eucaristia, foi porque essa história de Abraão, essa história de Davi, a origem da livro da história da vida de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, porque se estamos aqui, porque essa história de Abraão e de Davi e de outros deram frutos e estão projetando as coisas de Deus. E aí que está a missão de cada um de nós. O que eu estou plantando? O que eu estou semeando? O que eu estou deixando? Que rastros que eu estou deixando? Para que outras pessoas também, através da minha vida, possam ter essa experiência do Messias. Chegou até José, chegou até Maria, chegou até nós. Então prova que a tua história de vida, você está aqui para continuar essa genealogia. Estamos aqui para continuar essa descendência. Agora com uma grande diferença, já recebemos Jesus, sabemos quem Ele é. Já está aqui, o Emmanuel já está conosco, se encarnou, está no meio de nós. E nos deixou essas ferramentas, esses sinais da sua presença, esses órgãos vitais. Cristo é a cabeça, a igreja é o seu corpo, e os órgãos desse corpo são os sacramentos. Os órgãos vitais desse corpo são sacramentos. Então, minha gente, nós somos hoje, dentro desta genealogia, nós somos os continuadores desse projeto. O que estamos deixando, o que já deixamos e o que estamos construindo. E de repente, se fizermos a seguinte avaliação: poxa, aquilo que eu deixei não foi tão legal, aquilo que eu deixei rastro, nossa, tem história. Assim como na história de genealogia aqui, saíram nomes assim até feinhos, viu, gente? Não é todo santinho aqui não, todo santinho, para dizer que a nossa história de vida, nossa história familiar, em nossos antepassados também, tem gente que santa, sim ou não? Você tem gente santa na tua família ou não? Agora, tem gente que não vale nada, tem ou não tem? Claro que tem caco lá no meio. Mas é com isso tudo, com isso que nós chegamos até aqui. Agora, sejamos santos, não sejamos cacos. Para lá na frente, daqui 1000 anos, eu olhar para trás, lá em 2025, lá em 2024, tinha uma cacaída naquela igreja. Não, né? Queremos construir nossa história pela nossa fé, darmos continuidade ao projeto de Jesus. Vai depender de cada um de nós. Amém, minha gente? Esse é para entrarmos nessa genealogia da história da salvação. Nós estamos inseridos. Depende de cada um de nós como que a gente está. Se eu de repente fizer a avaliação que a minha história pregressa não foi tão, a minha história de vida lá atrás não foi tão de santidade, comece agora, aproveite o tempo que ainda Deus nos dá. Olha a senha, o tempo que Deus nos dá para a gente fazer uma história bonita, para deixar marcas bonitas, para que as outras pessoas possam nos ver lá na frente. Poxa, olha um santinho lá, olha uma santinha lá, uma pessoa de fé, que continua a história da genealogia, a história da salvação, com muito amor, com muita fé em Deus. Amém, minha gente? Isso depende de cada um de nós. Amém?